Bom dia, todas as pessoas que se conectam hoje. Bem-vindos a este programa. Espero que estejam tendo um lindo dia. Fico muito feliz por você estar aqui conosco neste espaço e aproveito para convidá-los a se inscrever no meu canal do YouTube, Ivete Casanova. Ative sua notificação e me siga no LinkedIn e Instagram. Somos todos líderes, todos temos uns talentos únicos que nos tornam especiais e que colocamos ao serviço dos outros como líderes. Por isso, dou as boas-vindas à minha querida Renata Passos, mentora e coach para o desenvolvimento dos líderes de alta performance com leveza e quem os acompanha desde o Brasil. Para mim é uma honra poder contar com a Renata, que veio até mim através dessas coincidências maravilhosas da vida e foi através de um querido amigo comum que temos, que é o Ulisses Casson. Na minha primeira conversa com a Renata, fiquei impressionada com sua profunda experiência como uma líder inovadora, buscando mudanças constantes e aprendendo a evoluir como pessoa. Bem-vinda, Renata, para este espaço. Que gostoso, obrigada, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, né, que forma líderes que têm esse objetivo maravilhoso de compartilhar conhecimento, cultura de liderança, né, porque eu acho que liderança é uma questão de cultura. Sim, totalmente. E para mim, assim, mesmo que eu tenha olhado muita coisa e agora sou uma fã de você, é um pouco difícil mesmo poder definir 3 ou 4 coisas que você tem, ou que você acha que são mais características e que fazem parte do seu estilo de liderança. Então, quisiera que você compartilhe com nós outros quais são essas 3 coisas fundamentais como líder, a Renata líder. Renata, líder, né? Eu acho que a coisa mais importante para mim de liderança é a responsabilidade, né? É assumir esse protagonismo, se assumir, se aceitar como líder, né? Não ver a liderança como um cargo, uma função, mas como uma mentalidade, né? Liderança, para mim, é uma mentalidade. Então, se eu fosse colocar as 3 coisas mais importantes, para mim, liderança é responsabilidade, liderança é influência e liderança é escolha. Todos nós temos potencial para liderar. Só que a gente precisa escolher liderar. É uma escolha. Sim, concordo com você, sim. E todos temos a mesma capacidade. Eu acho que sim, mas não sempre todas as pessoas estão cientes, sim, de que eles podem fazer essa escolha, como você fala. É uma coisa que acho é parte de sua missão e minha, é levar as pessoas a, ei, você pode ter essa capacidade para ter uma influência, como você falou, dentro de outras pessoas e melhorar a vida deles. Esse despertar, né, Ivete? Se despertarem, sim, Eu acho totalmente. que é esse despertar, eu acho que o nosso papel é esse despertar, é esse libertar, porque se a liderança já existe dentro de nós, o que a gente precisa fazer é libertar e acessar esse potencial, né? Porque senão é como se a gente tivesse um recurso que a gente não estivesse usando. E eu creio que todos têm essa capacidade para liderar, né? Mas a maioria ou não sabe, ou às vezes também é até mais tranquilo não saber, né, Ivete? Total. Sim, é assim. Hey, Renata, e quais são, sabe, como na vida de você agora, ou possivelmente no passado, quais são os seus hábitos-chave que lhe permitiram crescer na liderança? Eu acho que o hábito mais importante que me permitiu crescer no meu desenvolvimento como líder é a constância, a regularidade. Muito mais do que qualquer talento. É fazer sempre. Pouco, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é pouco, pouco a pouco e sempre. Então, é esse permanecer, esse continuar, essa regularidade. Eu acho que isso é uma característica que pode fazer com que você chegue em qualquer nível, não só de liderança, mas em qualquer resultado que você queira na sua vida. Porque eu creio, de verdade, mais importante do que talento, do que potencial, do que qualquer coisa, é a capacidade que a gente tem de permanecer fazendo. Sim, totalmente. Concordo com você, mesmo porque não somente em termos de liderança,
Tomou de caminhar. mas em termos de poder conseguir o que eu quero, sim, para a minha vida. E mais importante, porque quando você tem uma constância, ao final do dia, ao final do tempo, você gera uma credibilidade, sabe? Você gera confiança em outras pessoas. As pessoas confiam, né, em quem tem rotina. As pessoas confiam em quem permanece. As pessoas confiam em quem mostra regularidade. Né? Principalmente hoje, né, Ivete, nesse mundo tão líquido que a gente vive, onde as coisas são tão frágeis, né? Nesse mundo tão fugaz, nesse mundo tão volátil, né? É tudo muito líquido, tudo muito volátil, tudo muito rápido, tudo muito rápido, né? Então, quando você permanece, quando você tem essa regularidade, essa constância, você passa a segurança, né? Sim, sabe aqui, isso me lembra, e é uma coisa que eu sempre falo quando estou fazendo o treinamento ou também o coaching, mentoria, é que os hábitos são uma parte importante de nossas vidas. E se não tivermos tempo para rever quais desses hábitos estão nos levando a ter uma vida com equilíbrio, com crescimento, então estamos vivendo como no automático, sabe? Mesmo porque você fala, é tudo volátil, tudo volátil. Então, sem propósito e sem sentido. Então, eu acho que é importante, não só para os líderes, para todo mundo, temos que rever quais são esses hábitos que verdadeiramente eu tenho de um jeito positivo na minha vida, não? Até porque a liderança mais importante é a autoliderança. Quando a gente não lidera nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos hábitos, a gente não está liderando a gente. Se eu não lidero nem eu mesma, nem minhas vontades, meus desejos, como que eu vou liderar o outro? Totalmente. Então, sempre nos meus programas de liderança, eu começo com como é a sua alimentação? Como é a sua agenda? Como é a sua rotina? Como é a sua atividade física? Quantas vezes você busca o filho na escola? E como eu trabalhei muitos anos no corporativo, os líderes muitas vezes falavam para mim, sabe, ficavam até incomodados, assim como se o que isso tem a ver com a minha posição de liderança? Tudo, tudo. Porque se ele não está qualificando os seus relacionamentos, se ele não está minimamente organizado com as pessoas mais importantes da vida dele, se ele não está cuidando do ativo mais importante da vida dele, que é a saúde. Qual é a condição a longo prazo que ele tem de cuidar de uma equipe grande? Totalmente, exatamente. Quem cuida dos seres humanos é outro humano, né? Não é uma máquina de inteligência, de estratégia, de conhecimento. É outro humano que precisa se alimentar bem, que precisa dormir bem, que precisa ter bons relacionamentos próximos. Sim. E por isso que você fala de despertar. Eu concordo totalmente com você, porque parte da mensagem, eu acho, ainda mais do que nunca depois da pandemia, que muitas pessoas começaram a fazer diferente na vida deles, mas ainda temos que seguir puxando, sabe, para levar as pessoas a outro nível. E aqui, isso me leva, Renata, de todas as suas experiências do trabalho, você me comentou que estava muitos anos dentro do mundo corporativo, com muitas mudanças. Qual foi o maior desafio para você? E por que foi esse o maior desafio que você fez nesse momento? O maior desafio no corporativo de todos foi deixar o corporativo para empreender o meu negócio. Ah, imagine! Não teve desafio maior. Uau! Né? Não teve desafio maior, porque chegou um momento no corporativo onde o corporativo era tão intenso na minha vida, e eu estou até hoje, eu sou apaixonada porque eu trabalho para empresas, eu amo o ambiente empresarial, eu amo a estratégia, eu amo a parte política da estratégia, eu amo tudo. E muitas vezes um líder apaixonado é o líder que adoece. E eu cheguei a adoecer. Eu gostava tanto daquele corporativo, eu gostava tanto daquele trabalho, que esses limites que hoje eu falo, que eu coloco nos meus treinamentos, nos meus conteúdos de liderança, eu não tinha para mim.
Então, o maior desafio do corporativo foi colocar esses limites e fazer o meu corporativo. Oh, Eu uau. precisei chegar no limite para diminuir o meu ritmo, criar o meu negócio já com outros limites, e cada vez, e cada semana, cada mês é um desafio de não ultrapassar esses limites. Então, Uau. o meu maior desafio, eu acho que é o desafio da maioria dos líderes hoje. Né? Na verdade, a maioria dos profissionais, não precisa ter posição de liderança, né? Sim. Mas quando eu falo de liderança, eu falo de protagonismo da própria história e da própria carreira. Sim. Porque a gente parte do pressuposto que todo mundo é líder. Então, Sim. a carreira é nossa. A carreira não está delegada para uma empresa, né? Não está vendida para uma empresa. A carreira é nossa. E Sim. hoje, principalmente com a hiperconexão, né? Porque antigamente o trabalho parava, tinha horário. Você ia final de semana. Hoje é sexta-feira, você encerrava na sexta e você podia até ficar pensando, mas você voltava mentalmente, emocionalmente, de verdade para a empresa na segunda. Hoje a empresa não sai de você, os problemas estão com você. Você está remotamente o tempo inteiro trabalhando. Conectado todo o tempo mesmo. Todo tempo você está conectada. Aí eu não vou ver nada. Entra um e-mail, você está com o celular na mão, você viu que entrou um e-mail lá, você às vezes dá uma olhadinha no domingo à tarde. Totalmente. Quem nunca? Ruim. Né? Então, um líder apaixonado, como eu era, como provavelmente você é, eu acho que o meu maior desafio, a maior dificuldade, foi ter encontrado o limite. Porque muitas vezes, e principalmente quando você está atendendo muito na carreira, você acredita que você aguenta mais um pouco, que você suporta mais um pouco, que é só aquela semana, é só aquele mês. Assim que acabar esse projeto, aí sim eu vou. Só que um projeto puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Então, respondendo a tua pergunta, foi colocar limites. Foi o meu maior desafio e eu fiz isso, né? Criando o meu negócio com outros tipos de limites. E que até hoje eu luto pouco a pouco e sempre um dia de cada vez. Sim, sim. Eu acho que é parte do caminho. Nunca fica totalmente, sabe, Não. pronto, sim. É experiência interessante e me lembra justamente o que eu reforço nas minhas experiências de aprendizado com os líderes, nas empresas, e que é o fato de desenvolver o conceito de accountability. Sim, isso que você está falando. Eu sou o dono da minha vida, da minha carreira, como você falou, e isso começa com a pessoa mesma. E depois, se você tem uma posição de gestor de pessoas, aí tem ainda mais responsabilidade. Então, tem que desenvolver mais o accountability próprio para depois poder levar a seu time, a sua equipe de trabalho, a gerar essa accountability também. Porque, afinal do dia, não é que é a empresa que vai me dizer onde que eu vou crescer, onde que eu vou fazer, onde, sim? Eu sou o dono da minha vida. E é um pouco o conceito que você ainda está falando, de pôr esse limite. E é isso, porque antigamente a gente tinha manda quem pode, aqui tem muito esse conceito, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Isso funcionou há muitos anos atrás, essa liderança não funciona mais. Sim. Sim. Hoje a gente tem a liderança por legitimidade. Os pensadores, o Jim Collins, o Maxwell, eles já falam isso, que a liderança é influência. Só que você só influencia aonde você tem legitimidade. Então, eu não levo o outro a fazer, não de maneira deliberada, o que eu não consigo fazer. Exato. O que eu não faço, o outro não vai fazer. Não vai fazer, sim. Sim. E isso parte mesmo do problema que muitas pessoas ainda têm, muitos problemas dentro das empresas ou com as mesmas pessoas, mas especialmente dentro das empresas, porque se o mesmo líder não está fazendo, como que vai exigir para outros que têm que fazer? Sabe? É complicado. Então, aí... Mas é parte do trabalho. Por isso eu estou aqui, por isso você
e muitas outras pessoas para ajudar a outras pessoas a criar esse sentido mais de uma responsabilidade, accountability na vida deles. E aqui, outra coisa que tenho muita curiosidade, é seu trabalho atual, sabe? É ajudar as mulheres a encontrar seu propósito em seu trabalho, sabe? É coisa que eu estava assim. Então, conte-me um momento, assim, como um pouco falando disso, mesmo agora ou no passado, onde você se sentiu como mulher, como excluída ou discriminada. O que aconteceu nesse momento e que você fez naquela época? Quando eu fui para o corporativo, não tinham mulheres que faziam o que eu fazia. Eu sou especializada em estratégia de promoção de saúde. Okay. E eu fiz a primeira formação que teve em estratégia de promoção de saúde no Brasil em 1999. E a minha formação de base é da área da saúde. Então, quando eu fui atuar com promoção de saúde, eu tinha um diferencial muito grande no meu currículo, porque eu era a única que tinha uma formação de estratégia de promoção de saúde e tinha algum conhecimento de estratégia e de gestão e também tinha formação na área da saúde. Porque todos que tinham conhecimento em estratégia eram da área administrativa e não tinham conhecimento da saúde. Então, eu entrei num mercado completamente novo, mas, porém, um mercado extremamente masculino. E um mercado totalmente liderado e coordenado por homens. E eu era, bem mais jovem do que eu sou agora, e eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar. E nem é tanto vaidade assim, mas eu sempre cuidei muito da minha imagem. E eu trabalhei com consultoria, eu comecei primeiro numa empresa com CLT e logo depois, o negócio prosperou bastante, eu montei uma consultoria. Então, eu não chegava a ser, Ivete, discriminada. Mas quando eu descia, por exemplo, no aeroporto, aí ia o presidente me buscar, sabia que era consultora. Quando ele me via, mas você sentia, assim, um desapontamento enorme. Tipo, essa menina, essa loirinha, e aí eu descia assim, toda arrumadinha, toda Barbie, né? E aí, assim, eu percebia um total descrédito. E nos outros lugares onde eu já tinha resultado, às vezes a gente tinha reuniões e aí eles falavam assim, às vezes estava todo mundo e eu tinha sido contratada para desenvolver a estratégia. E eles sentavam e falavam, Renata, você pode fazer a ata? Sim. Eu falava, eu posso, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque estou aqui para falar sobre estratégia. Sim, totalmente. Pega um cafezinho para mim. Eu falava, eu tenho cavaleiro, você que pega o meu. Então, brincando assim, eu sempre levei com muita leveza, mas eu sentia, sim, né, uma discriminação, até que eu comecei a mostrar resultado. Aí, quando você mostra resultado, eu acho que eu não posso falar de todos os setores, né, mas dos setores que eu trabalhei, que foram vários, eu nunca mais senti discriminação nenhuma, dificuldade nenhuma, depois que eu comecei a mostrar e apresentar resultados. Sim, totalmente. Eu acho, Renata, que temos muitas experiências como que aconteceu com você. Milhares, eu diria milhões, sim? Porque mesmo eu acho que eu também teve muitas experiências parecidas e muitas outras mulheres. E isso me lembra, eu ainda não te disse, vou aproveitar de compartilhar com o público. Na próxima semana, estou lançando uma iniciativa para realizar um debate sobre a liderança feminina. E justamente eu estou convidando outras mulheres, líderes assim como você, do mundo corporativo, sim? Precisamente para ter uma conversa para conscientizar tudo isso e continuar promovendo o desenvolvimento da carreira das mulheres sem ter que ou sacrificar a família
ou sua parte pessoal, ou sem ter que ficar como discriminada, como rejeitada, não mais neste mundo. Então, estou fazendo isso como ter vamos falar, um espaço totalmente aberto para as pessoas compartilhar, e para isso, para lembrar, afortunadamente ainda não temos o mundo como você viveu e possivelmente eu também, mas temos muito trabalho ainda por fazer, sabe? Em termos de promover muito mais a liderança feminina dentro das organizações. É, eu acho, e é isso mesmo. E você sabe que não faz muito tempo que eu consegui. Hoje eu escolhi essa cor, mas não faz muito tempo que eu comecei a usar mais cores. Uhum. Porque até o meu guarda-roupa mudou quando eu trabalhava no corporativo. Eu usava branco, bege, cinza, e eu comecei, Ivete, a quase me despersonalizar Sim, para conseguir sim, sim, não chamar atenção, não ter cor, eu não ter um colar melhor, eu não ter, porque quanto totalmente. menos eu colocasse, quanto menos, como se diretamente fosse relacionado o meu respeito à Com isso, cor de sim, roupa que eu usasse, sim, sim. né? Então fazem poucos anos, poucos mesmo, que eu vou, por exemplo, dar um treinamento. Semana passada dei um treinamento de 2 dias. Um dia com uma roupa azul, outro dia com uma roupa laranja. Isso é muito recente. Sim. Isso é muito Ah, recente para mim, imagine, sim, sim. né? Mas Então são é o coisas que sentido de parecem liberdade, simples, é o mas não sentido. são, né? Aham. É como ficar livre, sabe? Mesmo. É. Parece uma coisa muito simples, mas aqui, e é uma coisa que eu falo muito, batendo papo com os homens dentro dessas organizações, eu falo, não, vocês têm outra olhada, pero para as mulheres é distinto. Ah, que está muito curtinha, que não, sim, que não, tem que procurar. E a verdade, temos mudado muito ainda, mas tem algumas organizações que não, que ainda sigue, sabe, continua essa cultura que é um pouco diferenciada. Sim, pero é totalmente o que você está falando. Eu me lembro também disso, totalmente. É. Sim. É como Então a ficar assim. gente vai se libertando devagar depois, né? Isso. É. E aí, qual é eu não sei como dizer em português, mas qual é esse eu tenho que mais te custou? Sim? O que, é aquela coisa que você tem que desenvolver mais por uma obrigação, mais do que você quiser na sua vida. Me conta um Uhum. pouco disso. Ah, Ivete, eu sempre tive a alma muito livre. Hum, Eu sempre tive a alma livre. Então, eu nunca senti o tem que. hum, Eu não sei se é por conta dessa alma livre, eu fui criando estratégias para que os tem que fossem parte do processo. uhum, uhum, Então, eu sempre fui muito voltada para resultado, para objetivo e principalmente para realizar os meus sonhos. uhum. Então, se para realizar o meu sonho eu precisar ficar com você 10 horas aqui no Zoom, tá tudo bem. Sim. Então, Uhum, eu sempre tive uma visão de longo prazo. E se é parte do processo, passar 10 horas ininterruptas no Zoom é parte do processo. totalmente, Eu sim. nunca criei muito assim, muitas dificuldades, mas se tivesse que escolher uma só, com certeza o que pesava era o maior tempo longe das minhas filhas. Essa Ah, coisa de conciliar a maternidade com a carreira. Era sim, sair para dar um treinamento com a minha filha com febre. sim, Você sabe que você estando sim, ali, a febre não vai baixar porque você está ali, mas você quer estar, totalmente. Sim. né? Às vezes eu lembro de uma vez que eu dei um treinamento que foi agendado um ano antes, era um congresso. E um dia antes, a minha filha, assim, adoeceu e teve aquela febre altíssima que nada baixava. Meu marido é médico, mas ele não é médico, ele é pai dela. E ele Sim. falava, pode ir tranquila, porque você não pode fazer nada pela febre dela e eu tô aqui. E, claro, eu fui, era um compromisso, mas eu não posso nem lembrar da cidade, porque Sim. foram os 2 dias mais difíceis da minha vida.
sim, 3 horas, 2 horas e pouco de avião, eu senti como se eu tivesse ido para a China, sim, totalmente. né? Sim, Aquele voo não acabava. Eu ainda brinquei com ele, falei, nossa, o voo foi infinito. Ele falou, atrasou? Eu falei, não, mas eu sim, acabava, eu não chegava, né? E, coincidentemente ou não, foi um dos congressos que mais abriu caminho profissional na minha vida. Ah, imagine, Porque imagine. acho que foi um peso tão grande que eu acho que Deus olhou e falou assim, olha, deixa eu abençoar, porque foi tão difícil, foi tão pesado. Então, eu acho que esse foi o maior tem porque eu queria ser uma mãe presente, participativa, estar ativa Sim, ali, mas uhum, jamais abandonar minha carreira. sim, Nunca sim, passou, na verdade, nunca não, né? Numa licença maternidade passou um pouquinho. sim, Mas eu não me via em casa, trabalhando sem trabalhar. Então, sim, não trabalhar não era opção. sim, Então, eu tinha que arrumar uma forma de ser menos pesado. sim. Porque E aí difícil eu trabalho, Renata, me desculpa que eu te fale acá, o tema da culpa. Você passou por isso também? muita, É certo. Eu acho que muita. todas as mulheres, no, em algum momento de nossa vida, que temos trabalhos, não só do mundo corporativo, qualquer tipo de trabalho, eu acho que passamos, especialmente quando nossos filhos estão mais pequeninos. Uhum. Sim. Passamos. O que eu aprendi trabalhando com mulheres é que as que ficam em casa também têm culpa. Uhum. Culpa por ficar. Sim. Porque antigamente Ah, as sim. mulheres ficavam, só que a vizinha ficava. Sim. A comadre ficava, a amiga ficava. Aí, quando elas se reuniam, todo mundo ficou em casa. E tá tudo bem. Hoje, se uma mulher faz a opção de ficar, ela não tem pares. A maioria está fora, a maioria está trabalhando de uma forma ou de outra. Sim. Então, hoje eu vejo que a mulher que fica, que faz a opção, ela fica feliz por um tempo. Logo, ela sente um vazio muito grande. Sim. Sim. Então, a culpa vai nos acompanhar na maternidade. A questão que eu acho que a gente tem que pensar é: que culpa que eu vou administrar mais fácil? Culpa de ir ou a culpa de ficar? Sim. Eu escolhi Exatamente. Sim. administrar a culpa de ir, Sim. porque a Sim. de ficar seria insustentável. Imagina, agora eu tenho 2 filhas adultas que moram sozinhas. Sim. Então, hoje eu tenho o dia inteirinho livre para mim. E Exato. acabei de fazer 50 anos e tenho projeto para mais 40. Assim. Imagine se eu tivesse optado por ficar e não ir. Não, não, fuera. Não Não, consigo não tem. nem pensar o que seria a minha vida, Sim, totalmente. né? Concordo com você, concordo. Isso Porque não quer dizer que é o o sentido Brasil... da realização, sabe? Como indivíduo. Eu não estou Isso, falando, sim, é um isso. sentido de realização. E isso não. Eu costumo dizer, Ivete, que são casinhas diferentes dentro do nosso coração. São Uhum. espaços diferentes, um não ocupa o espaço do outro. O Sim. trabalho não ocupa o espaço do filho e o filho também não ocupa o espaço do trabalho e da autorrealização. Uhum, A autorrealização é uma caixinha que a gente só preenche com trabalho. Aí eu posso escolher se esse trabalho vai ser remunerado ou não. Mas o uhum, nome dessa caixinha é trabalho, é o fazer. uhum, É algo que eu consiga desenvolver o meu potencial, usar os meus talentos, os meus dons e me perceber evoluindo, crescendo e me desenvolvendo como ser humano. Porque para isso que a gente está aqui, para sim, desenvolvimento. sim, totalmente. Então, E aí, isso que você está falando, eh, conta-nos um pouco mais sobre qual é a sua paixão e como você daí está contribuindo ao seu trabalho e a partir daí a vida das outras pessoas. Fale para nós mais. com o meu trabalho, eu mostro sim para a mulher que é possível ela ter resultado, ela ter sucesso, ela ter prosperidade na carreira e na família e na vida pessoal. Porque eu venho de um tempo de liderança que ou você tinha sucesso, atendia e chegava no topo, ou você tinha uma vida pessoal boa, era um ou outro. Então, Sim, eu treinei muitas líderes, né? Principalmente no começo da minha carreira,
que eu olhava e falava assim, isso é tudo que eu não quero para mim. Essas líderes foram as que mais me ajudaram. Porque Sim. elas me mostraram que caminho não fazer. Totalmente, sim. Porque elas olhavam 100% só para a carreira e quando elas chegavam lá no topo, elas olhavam para trás, elas estavam sozinhas. Sozinha, sim, sim. Parte do equilíbrio da vida, sim. E o que Né? verdadeiramente você quiser para a sua vida. E isso vai não só Só para as mulheres, todos. Mulheres, é homens, todos. para todo mundo. Só que graças a essas mulheres a gente pode estar aqui. Uhum, Porque uhum. essas mulheres abriram caminho no mercado de trabalho para nós. Exatamente, Porque sim, a mulher sempre teve que fazer mais pelo mesmo. sim. Com muito esforço. Com Muito. muito mais força. Precisa Uhum, ser muito mais vista. Precisa fazer muito mais sim, para fazer a mesma coisa que um homem. Isso é sim. histórico, isso é no contexto social, isso não é exclusividade do corporativo. E não, Isso é no histórico. contexto mundial, social, isso é antropológico. Sim, Não adianta a gente totalmente. colocar isso na frase, não adianta colocar isso na conta das empresas, tem que colocar na conta do mundo, tem que colocar isso na conta da sociedade. Totalmente. Então, graças a essas mulheres, a gente hoje pode falar, ok, eu quero chegar lá, mas eu quero gente junto, eu quero minha família junto. Eu Sim, quero ter isso ou aquilo. Meu papel para as mulheres é falar: você pode ter isso e aquilo, não é ou isso ou aquilo. Não sim, é ou você mergulha na maternidade, esquece que você é uma pessoa com desejos e com potencial. Ou você olha para o seu potencial, desenvolve a sua carreira e você esquece o seu lado mulher, o seu lado autocuidado, o seu lado mãe, o seu lado amante, o seu lado esposa. Não, é isso ou aquilo. sim, sim. É E pode buscar ser tudo. Pode ser é, tudo dentro de pode um ter tudo. equilíbrio. Claro Sim, que vai ter fases que você vai pender mais para um lado para o outro. Você tem um filho pequeno, você vai pender mais para o pessoal. claro. Você tem seus filhos grandes, você vai mais, você consegue mais para o profissional. Sim, A gente acho que precisa, principalmente como mulher, quebrar a ideia de equilíbrio. sim. Porque equilíbrio Exatamente. é uma palavra que mata a gente, velho. Sim. Porque equilíbrio quer dizer que as duas partes são iguais, e não é assim. Não, não. Às vezes está assim, às vezes Sim. está assim, às vezes está assim, às vezes está Exato. assim. E está tudo bem, porque E está passa. tudo bem, porque isso parte do mesmo equilíbrio. Assim é. E porque passa, Sim, totalmente. passa. É Não tem, impossível não, que fique só, sabe, como fixo. É impossível, a né? verdade. É parte Porque da são vida. fases, são estações, então não é, né? E a vida não é linear. Hum, Não existe linearidade sim, em totalmente. absolutamente nada. Por que vai ter na carreira, no trabalho? Sim, Né? Então, sim, eu acho que existem algumas palavras que, de maneira até inconsciente, vão aumentando nossa culpa, que é equilíbrio, conciliar, sim, equilibrar os pratinhos. Não, gente, quebra os pratinhos. Tem hora que quebra um monte. Tem hora sim. que você não vai segurar nenhum. E tá tudo bem. De novos paradigmas, totalmente. Aham, É. sim, totalmente. E assim, o que você tem ou gostaria de ter feito que até agora não se atreviu? Ah, o que eu mais gostaria de fazer, que até agora eu não fiz, é sair pelo mundo falando para as mulheres. Não só no online, que eu creio hoje que eu chego em outros lugares, né, além do meu mundinho aqui, Uhum. mas chegar em outras regiões, Que legal. sabe? Sim, Chegar em outras regiões, chegar em outras nações e literalmente encorajar mulheres para assumirem, principalmente as mulheres mais vulneráveis, as mulheres que acreditam que elas não podem, as mulheres que acreditam que elas não têm condições, chegar para essas mulheres e mostrar para elas todo o potencial pelo qual elas foram criadas. sim, totalmente. Sim, mostrar tudo um mundo de possibilidades. Um Isso mundo que eu de gosto. gerar vida. A mulher, Sim. ela gera vida. Ela é geradora de vida. Uhum. Ela é criada, ela gera. Pero eu acho, Renata, que pelo menos eu falo do meu mundo mais organizacional, sabe? Então, eu acho que a maioria das empresas estão encaminhadas, especialmente por as novas gerações, a ter uma
um jeito de olhar diferente, sabe? Mas em esse, vamos falar, balance, com novas oportunidades e mudando muitos paradigmas que não fazem sentido ainda mais, sim? Isso, Então, perfeito. eu acho que vai, embora eu mesmo posso falar por mim mesma, algumas vezes eu me encontro falando, oi, não, isso está ruim, Ivete, você tem que mudar isso, porque isso é uma crença totalmente que te limita, sabe? O meu mentor, ou meus colegas me falam, por que você não faz? E eu mesmo, oh, mas é o tema que eu falo de reaprender, sabe? O reaprendizado, como a gente muda, o que falou ao princípio você, a mentalidade, sabe? Vai mudando essa mentalidade para uma nova de possibilidades. É É, assim, é é assim o isso, negócio. é Oi, isso. e que você, ainda, com você que tem essa olhada dos dois mundos, sabe? Como o mundo corporativo, o mundo do empreendimento. O que você acha que tem que ser feito de uma forma diferente nas empresas para promover o desenvolvimento das mulheres? Que teria que ser feito diferente? Maior flexibilidade de horário, Ok. com certeza. Tem vários níveis de um trabalho remoto, né? Uhum. Existem vários níveis de trabalho remoto. E boa parte das empresas ainda não se sente segura para dar liberdade para as mulheres. Sim. A pandemia veio para facilitar isso. E agora acabou a pandemia, o que as empresas vieram e fizeram? Assim, não, volta todo mundo aqui. Todo mundo vem. E algumas conseguiram, só que precisa de muito políticas organizacionais fortíssimas e principalmente de culturas muito fortes para você manter o engajamento de um grupo Uhum. totalmente remoto, Totalmente. né? Então, e acho que o modelo não é só presencial ou só remoto, é um modelo misto. Como Mas ter um quanto misto. mais liberdade, mais autonomia essas mulheres tiverem, mais elas vão performar, Uhum. Uhum. Sim. né? Sim, Então, totalmente. políticas onde as mulheres trabalhassem menos horas e tivessem indicadores altíssimos de desempenho, porque a gente entrega muito, a gente sabe entregar. Muito. Eu A sei. gente sabe entregar. Então, você imagina, porque hoje a nossa vida profissional e pessoal, ela está toda intrincada. Não tem mais, ô, Uhum. pessoal. Então, você está no seu trabalho, mas você está respondendo o WhatsApp, está fazendo compra no supermercado pelo WhatsApp. Multitasking. Sim. Né? Você está o tempo inteiro fazendo uma coisa num lugar, outra coisa em outra. Então, imagina se assim, ao invés de fazer duas coisas em um lugar, você ficasse só 4 horas por dia no seu trabalho, na Sim. empresa. Mas essas 4 horas, você não fizesse nada, 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 além de entregar o seu negócio. Sim, Você imagina, não sim. telefonasse um minuto para a sua casa. Isso está bom. Inovador, essa ideia. Que é o Totalmente uma performance focada. Focada em focado, quatro performance. horas ali, o teu Sim. melhor. Cinco Sim. dias na semana, 20 horas, mas aquelas 20 horas. Só que depois, sai, ninguém te liga. Sim. Só que você tem indicadores altos de performance, você tem processos claramente definidos e você tem uma equipe assíncrona. Você tem todos os documentos, você tem tudo remoto, tudo compartilhado e todos os processos mapeados que ninguém precise ligar para você. Isso é liderança. Sim. Se todo mundo precisa te chamar o tempo inteiro, você não está liderando. Sim. Você está Sim. chefiando um conjunto de gente. Sim. Sim. Então, seria o melhor do mundo. E o Eu, empreendedorismo, muitas vezes, eu sempre falo para algumas mulheres que estão trabalhando demais com Exalta, eu sempre falo para elas irem para as empresas. Porque muitas mulheres, elas saem das empresas desejando empreender para trabalhar menos. uhum. Aí, o que acontece com essas mulheres? Sim. Sim, Trabalham muito mais. trabalha muito mais. Sim. Trabalham muito mais. Sim, Porque totalmente. empreendedorismo não é sobre trabalhar menos, é sobre trabalhar diferente. É Mas diferente. Sim. imagina, eu trabalho infinitamente mais do que quando eu trabalhava no CLT, quando eu Eu tinha. acredito isso. Tem nem comparação. Totalmente. Sim, sim. Tem nem comparação. Um outro Só que nível. por que as pessoas querem hoje, muitas vezes, isso? Para ter flexibilidade e liberdade. Então, se as empresas fizessem isso, com certeza elas criariam ambientes muito mais favoráveis para o desenvolvimento da liderança, um Uhum. desenvolvimento sustentável de um país. Uhum.
e a empresa ia ter muito mais resultados, sem contar com o índice de felicidade, né? O índice de Sim, felicidade bruto, né? De cada empresa ia ter mais, ia ter alto. E sim. cada vez mais as pessoas iam confiar e ficar mais satisfeita com os seus líderes. Porque quando uma pessoa sai de uma empresa, muitas vezes ela não sai de uma empresa, ela está pedindo demissão da liderança. Sim, totalmente. Isso que eu É, falo todo o tempo com os líderes. As pessoas não deixam as empresas, as pessoas deixam os líderes, o ninguém deixa chefe. CNPJ, você deixa CPF. Sim, o chefe dele, sim, ou dela, sim, totalmente. Eu falo isso e principalmente eu gosto de sua ideia, muito inovadora. E onde vai, ao final do dia? Ok, quem poderia fazer isso possível? Ah, os líderes, a liderança, sabe? É, Porque é a responsabilidade. Eu vou desenhar uma estratégia com você, sabe? E vamos levar isso, planos, objetivos, sabe? Tudo tema de indicadores, mas ao final do dia fica, eu acho que a maior parte da responsabilidade dentro da liderança. E por isso que é. eu constantemente estou falando, vocês têm, o que falamos hace rato, tem que ser accountable. E se você tem isso, que já está totalmente empoderado e accountable, aí pode perfeitamente liderar o time. De outro jeito, é o que temos ainda. Sabe, tudo tema, como se diz em inglês, micromanagement. Sabe, É como, isso. ei, levanta uma chamada, uma coisa. Uhum. Chefia, isso é chefia, Aham, isso não é liderança. totalmente. Uhum. Isso E, não é e é o que eu liderança. acho. Eu acho que mais pessoas como você, como eu, como outros colegas que estão, a gente está enviando uma mensagem diferente e isso vai levar mais tempo, mas eu acho que estamos no caminho certo. Estamos no Sabe? caminho. Estamos no caminho certo. E já É uma avançamos muito, né? sim, sim. E como você, eu estou muito agradecida com todas as mulheres do passado porque sem elas não tivéssemos ainda aqui, É onde, verdade. como você e eu estamos. E o que eu falo também para minha filha, algumas vezes as gerações jovens pensam que, não, mas estou assim, estou assim. Não, agora é assim. Antes não era É, assim. Minha vida era diferente, sabe? Minha infância, quando eu estava jovem, era diferente totalmente. Então, totalmente. fortunadamente, agora estamos em outro momento como sociedade, dentro das empresas, e eu acho que vamos continuar evoluindo. Ei, é uma pena, Renata, mas chegamos ao Ah, final do nosso passou programa rápido demais. incrível. Passa muito rápido, mas estou novamente super agradecida com você por ter concordado em compartilhar comigo e com o público todas as suas experiências, sua mensagem e especialmente seu aprendizado de liderança. E antes de dar um minuto para que você se despedir, quero lembrar a todos a se inscrever no meu canal de YouTube e me seguir por minhas redes sociais. E a Renata também, ela está como Renata Passos, Renata Passos Renata Passos, mentora. mentora, eu ia dizer coach. E aí, Renata, gostaria de que você possa mandar um recado para as mulheres que estão querendo desenvolver sua carreira. O que você diria para elas como uma mensagem finais? Que vocês investissem na autoliderança. Em liderar as suas emoções, em liderar a sua mente, em liderar a sua vontade, em liderar os seus desejos, que essa sim é a liderança mais importante. Quando você lidera a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, quando você consegue fazer os seus planos, quando você consegue sonhar, quando você consegue realizar e fazer isso de maneira tranquila, de maneira humilde, respeitando, honrando e valorizando suas forças, mas principalmente olhando também para as suas fraquezas. Porque em liderança a gente olha muito para as forças, mas Sim, muitas vezes são as nossas fraquezas que podem fazer com que a gente alavanque mais ainda a nossa carreira. O que hoje faz sucesso na minha carreira, o que hoje, pela graça de Deus, eu tenho sucesso na minha carreira, foi pela minha principal dificuldade e fraqueza. Então, mulheres, abracem suas fraquezas, abracem suas vulnerabilidades, porque o potencial e talvez até coisas para o seu futuro estão nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades e não só nas suas forças, né?
Obrigada, totalmente. Ivete. Foi Que um linda prazer. sua mensagem, adorei. Obrigada a vocês e a todos os que nos veem e boa sexta-feira e bom final de semana. Tchau, Obrigada, tchau. Ivete. Obrigada a todos. Obrigada, obrigada. Tchau.